Sim, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus e esse é mais um daqueles vídeos de que quem tem fé vai acreditar e quem não tem fé vai me chamar de louco e vai achar que eu tô mentindo. Mas eu venho aqui trazer um testemunho para você que pode edificar a tua vida e no dia de hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo no dia 27 de fevereiro e o melhor, foi comigo e com mais um amigo. Vou contar essa história que é muito interessante e eu acredito que pode edificar sim a tua vida, pode edificar sim a tua fé e eu queria também fazer aqui um movimento. Se você já teve alguma experiência sobrenatural com Deus e gostaria de compartilhar, deixa aqui nos comentários. Isso é muito bacana para eu e você podermos sempre ver o que Deus faz na minha vida, na sua vida e o que Ele já vem fazendo também. Então compartilha aqui nos comentários o que aconteceu contigo, quais foram as situações que você viu Deus se mostrar para você. E isso é muito interessante. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje aconteceu no dia 27 de fevereiro desse ano. E essa experiência ela foi tão marcante, pessoal, que foi por conta dela que eu mudei de igreja e foi por conta dela que eu criei esse canal no YouTube. Essa experiência foi tão forte, pessoal, foi tão forte que até o momento dos meus 20 anos de idade eu não tive algo que foi tão sobrenatural e tão forte como esse dia. E basicamente o que acontece é o seguinte, pessoal, vou contar a história do início ao fim e vocês vão ver até mesmo quão cômico foi essa história e vai te surpreender, tenho certeza que vai edificar a tua vida. Tudo começa então no dia 27 de fevereiro, quando eu e um amigo nós decidimos trabalhar à noite. Eu tenho um negócio e esse negócio ele está começando e a gente decidiu ir na casa dele, lá no apartamento onde a mãe dele tem esse apartamento. A gente decidiu ir lá para a gente conversar e trabalhar um pouco no horário da noite. Então eu fui na casa dele, a gente foi lá, começamos a trabalhar, começamos a desenvolver as ideias, começamos a fazer várias coisas e em determinado momento nós já estávamos fartos de trabalho, digamos assim, e nós decidimos então que nós iríamos parar de trabalhar e iríamos fazer algo diferente para ficar tranquilo, digamos assim. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de nós irmos para um morro que tem do lado da casa dele. E esse morro, pessoal, é como se fosse uma rua nova que eles estavam construindo, ou seja, um pavimento novo, né? Então eles abriram lá ruas e estavam lá construindo ruas novas para terem novas casas e tudo mais. Então estava em construção, mas era literalmente um morro. Então a gente foi lá de carro, eu peguei o carro, a gente foi até lá e a gente parou nesse morro. E por que a gente foi até lá, né? Porque eu já tinha ido lá uma vez e lá tem uma vista da cidade muito legal. Lá tem uma vista da cidade incrível, sabe? E aí, como era um dia, uma noite muito bonita, a gente foi lá para ver as estrelas e ficar lá conversando, sabe? Aquela vibe bem tranquila assim mesmo, onde não tem ninguém por perto, onde você fica lá de boa, cara, conversando com Deus, batendo um papo sobre a vida, conversando sobre as coisas da vida. Foi isso que a gente decidiu fazer. Vamos lá? Vamos. Então a gente foi lá naquele morro e a gente chegou lá. Eu estacionei o carro e a gente desceu do carro e ficou literalmente olhando para as estrelas e olhando para a cidade, cara. Literalmente algo não muito normal, mas que, cara, se você um dia puder fazer isso, ter uma experiência dessa, sabe? De você pegar, ir para um lugar sozinho, ir para um lugar que você se sente bem e você só ficar lá, sabe? Descansando, tranquilo, conversando com Deus. Foi isso literalmente que a gente fez. Foi tirar esse tempo onde a gente podia fazer qualquer outra coisa, mas que a gente decidiu ir até esse morro, para ter uma conversa com Deus, para ficar lá também, para conversar, bater um papo. E aí, pessoal, é que começa... Já essa experiência já começa ali. Por quê? Quando a gente começou a conversar sobre a vida, nós começamos a conversar sobre muitas coisas que nós almejamos. E dentre muitas coisas que nós almejamos, nós começamos a falar sobre a nossa empresa, começamos a falar sobre a nossa família, começamos a falar sobre diversas coisas que nós queremos conquistar. E diante daquilo, nós meio que entramos numa crise existencial, que chegou num ponto onde a gente olhou assim pro outro e falou, cara, mas qual que é o sentido de tudo isso, né? E a gente começou a pensar, cara, qual que é o sentido de a gente estar fazendo tantas coisas e para quê, né? Qual que é a intenção no fim, né? E aí eu lembrei de uma promessa que Deus fez para mim e eu comecei a compartilhar isso com ele. A gente começou a falar sobre propósito e eu comecei a compartilhar essa promessa que eu tive com Deus, uma experiência que eu tive também com Deus e que Deus me deu uma promessa, que foi a promessa de que eu iria pregar para multidões. Foi uma visão que eu tive que Deus falou para mim que eu iria pregar para multidões. E eu até fiz já um vídeo sobre isso no canal. E dentro daquela conversa eu comecei a falar que os dias onde eu mais tive sentido na vida e propósito e mais, meu coração queimou,
foi quando eu estava falando de Jesus. Seja na igreja, seja com as pessoas, seja no YouTube, seja em lugares, o que mais me deixa feliz, o que mais me deixa calmo, o que mais me traz alegria é falar de Jesus, é falar da presença de Deus. E eu comecei a falar isso com ele. E aí ele chegou até mim e falou assim, mas Nicolas, me diz uma coisa, cara, por que Deus não fala comigo? Porque você fala tanto, né, de que Deus fala contigo, de que você tem experiências com Deus, mas Deus nunca se manifesta para mim. Eu nunca... como que Deus fala contigo? Essa foi a grande pergunta da noite. Como Deus se comunica contigo? Como que Deus fala contigo? Porque eu nunca tive... Eu lembro dele ter falado essas palavras. Eu nunca tive uma experiência com Deus, eu nunca tive algo que Deus ali se mostrou presente. E aí, pessoal, que começa a grande experiência, que ela foi assim... algo que, de fato, no momento ali, foi muito cômico, mas que ela já começou ali a se mostrar. Bom, e após essa grande pergunta, eu comecei a explicar para ele como que Deus fala comigo. E aí eu falei, Gustavo, a Deus fala comigo de diversas formas. Deus fala comigo através da palavra, Deus pode falar através de pessoas, Deus pode falar através de diversas formas. E eu lembrei de um livro que eu li chamado Uma Vida com Propósito. E eu lembrei do capítulo 14 desse livro, que Rick Warren fala sobre a presença de Deus e a manifestação. E no livro ele fala que a presença de Deus, ela é um fato. Deus está em todo lugar. Deus está aqui agora comigo. Deus está onde você está. Deus está em todo lugar. A presença de Deus é um fato. Agora, a manifestação de Deus é algo diferente. A manifestação dele, seja através de uma visão, seja através de uma cura, de uma libertação, sabe? A manifestação dele já é algo diferente. Ou seja, Deus ele está em todo canto, ele está em todo lugar. Agora, a manifestação de Deus ela é algo que é diferente. E isso que as pessoas confundem. Elas acreditam que a presença de Deus é só quando ele se manifesta. A presença de Deus é só quando, né, a pessoa fala em línguas ou quando acontece alguma coisa. Quando na verdade não. Deus ele está em todo o lugar. E Deus também não é um sentimento. Deus ele não pode ser explicado por um simples sentimento. Não tem como. É muito pequeno perto da grandeza que ele é. Perto do que ele é capaz de fazer. Então não tem como você explicar a presença de Deus ou só a manifestação de Deus só com um sentimento. Mas nós, como os meros seres humanos, mortais e pequeninos, uma manifestação já nos mostra muito poder e força daquilo que ele é. E que eu digo que essa experiência que eu tive foi 1% da força de Deus. Olha, não diria nem 1%. E já foi tão forte, tão poderosa que nós não aguentaríamos tamanha manifestação da forma como você talvez hoje gostaria, porque de fato é muito poder, é muita força, é muita glória para nós pequenos seres humanos. Então, quando eu chego ao Gustavo e falo, Gustavo, a presença de Deus é um fato, mas a manifestação é algo diferente. Quando eu falo essas palavras, o mundo espiritual ele começa a se mover. E antes de falar o que aconteceu, eu quero dar um contexto. Eu quero dar um contexto aqui muito breve sobre eu e sobre o Gustavo. Eu, Nicolas, digo por mim. Eu vim de uma igreja muito tradicional, digamos assim. Eu nunca vi ninguém falar em línguas. Eu nunca vi manifestações. Eu nunca tinha visto nada assim que de forma visível meus olhos pudessem ver e enxergar. Nunca. Então, para mim, eu nunca tinha visto ninguém falar em línguas. Eu nunca tinha visto nada que, sabe, mostrasse a manifestação de Deus de forma visível, com meus próprios olhos. Eu já tinha visto vídeos e tudo mais, mas, sabe, não pessoalmente. E o Gustavo também. Quando eu já conversei com o Gustavo anteriormente, ele já tinha me falado que nunca viu falar em línguas, nunca viu manifestações, nunca viu, sabe, essas coisas que a gente vê visualmente, sabe, uma libertação e tudo mais. Ele nunca tinha visto. E show, até que tudo bem, bacana. E eu lembro que uma vez eu conversei com o Gustavo e ele falou que ele era um pouco cético referente a algumas coisas na fé. Referente a, por exemplo, demônios, referente a, por exemplo, falar em línguas, referente a essas coisas que normalmente eu também nunca tinha visto e ele também nunca tinha visto, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque após eu ter falado que a manifestação de Deus é algo diferente, aconteceu algo no mundo espiritual que foi muito forte. O Espírito Santo, ele realmente desceu. Ele desceu naquele lugar onde nós estávamos, era num morro, e após o Espírito Santo descer, eu me lembro de ter uma forte sensação de desmaiar, como se eu fosse desmaiar, porque foi muito forte aquela presença. Então é como se nós estivéssemos aqui do nada. Sabe, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e quando ele desce, eu sinto uma presença muito forte, e onde eu quase desmaiei. Eu até fui para trás assim e caí, porque eu pensei que realmente ia desmaiar. E quando eu converso com o Gustavo mais tarde, né? Porque depois a gente
conversou sobre isso muitas vezes e ele falou a mesma sensação. Naquele exato momento, Deus, ele trouxe a sensação para mim e também trouxe a sensação para o Gustavo. Eu pensei que eu ia desmaiar, eu pensei que eu ia cair. Quando acontece isso, pessoal, eu quase desmaio, eu volto assim e eu quase perco assim a consciência mesmo, porque foi muito, muito forte. E eu olho pro Gustavo e ele travou assim, ó. O Gustavo é meu amigo, né? Eu olho pra ele e ele travou assim, ó. Ele ficou parado olhando assim pra um canto. No primeiro momento, eu confesso que eu pensei que ele tava endemoniado. Porque, sabe como a gente tá conversando aqui normal? Do nada a pessoa para e fica assim, ó. Congelada. Cara, naquele primeiro momento, de fato, eu me assustei. Porém, logo depois ele começa a falar em línguas. Ele começa a falar em línguas. E ele começa a falar em línguas e eu fiquei só olhando assim, sabe? E logo ele para de falar em línguas. Aí ele olha pra mim e fala assim, Nicolas, o que foi que eu falei? Tu viu isso agora? Eu falei, eu vi. Tu escutou o que eu falei? Eu escutei. E aí a gente começou a dar risada naquele mesmo instante, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E quando a gente começa a dar risada, eu sinto meu coração queimar. E eu sinto meu coração queimar de uma maneira extraordinária. E aquilo foi tão bom, cara, que eu comecei a chorar, eu comecei a rir, comecei a pular. E foi algo muito extraordinário. Foi uma sensação incrível, foi uma sensação muito boa. Foi uma sensação onde, de fato, a presença de Deus estava naquele lugar e aquilo nos preenchia. Nos preenchia. E eu lembro de ter sido tão forte que o meu corpo todo começava a tremer. Começava todo a formigar e a tremer. E esse corpo que ficava tremendo, ele ficou por muitos minutos, sabe? Muitos minutos mesmo. A minha coxa tremia, o meu braço tremia, todo o meu corpo tremia, como se eu tivesse, tipo assim, com muito frio, mas tudo estava tremendo. E aquilo foi muito forte mesmo. E aí, eu só lembro de ter olhado para o Gustavo e a gente começar a dar risada, e eu comecei a chorar também ao mesmo tempo, porque foi uma presença muito forte, muito poderosa. E aí eu falei assim, Gustavo, isso aqui é Deus, cara, isso aqui é Deus. Olha aqui, ó, você falou que nunca tinha sentido a manifestação de Deus, você falou que nunca tinha sentido a presença de Deus, nunca tinha visto nada. Hoje, então, cara, o Espírito Santo te encontrou e você falou em línguas e olha aqui, cara, isso aqui é Deus, é Deus, cara. E isso foi extraordinário, foi uma experiência extraordinária que eu nunca tive, porque eu nunca vi ninguém falar em línguas, eu nunca tinha visto uma manifestação de Deus assim de forma visível. Eu já tive outras experiências, mas nunca com outra pessoa também. E, cara, isso foi, assim, extraordinário. E eu lembro que depois a gente começou a conversar, né? O que ele sentia no momento, qual era a sensação que ele estava sentindo. E ele falou pra mim que na mesma hora, quando eu falei que a manifestação de Deus era um fato, era algo diferente, né? Ele também sentiu uma tontura. Ele também sentiu a exata tontura, exata sensação de que iria desmaiar. Ou seja, eu e eles compactuamos no mesmo sentimento, porque foi muito poderoso. E depois daquilo, quando ele falou que começou a falar em línguas, ele disse que não sabe o que falou, ele não sabe, não entende o que falou. Porém, ele disse que ele sentiu uma vontade tão forte de falar, uma vontade tão forte de dizer, só que na mente dele ele pensou assim, por que eu tô querendo falar? Se o Nicolas está falando, eu não vou intrometer ele do nada. E daí do nada só saiu. E eu escutei. Então, qual que é a grande questão aqui, pessoal? Naquele momento, o Espírito Santo ele desceu naquele lugar, ele se mostrou ali para nós. E eu creio que quando Deus nos dá uma experiência, não é uma experiência em vão. Não é só para se provar. Ó, eu existo, ó, eu estou aqui, ó, pronto. Não. Eu acredito que Deus, ele nos mostra algo visível, ou através de pessoas, ou através de visões, ou através disso, por exemplo, porque tem um propósito. E o propósito para mim ficou claro. Nicolas, é chegada a hora de você dar um próximo passo. É chegada a hora de você ir para um próximo nível. E foi o que eu fiz. Depois daquilo eu tomei decisões muito inteligentes que estão me beneficiando até hoje na minha caminhada espiritual. O canal no YouTube é uma delas. Eu só abri o canal porque naquele dia, depois quando eu cheguei em casa, pessoal, eu tive uma vez com o Espírito Santo que, assim, ele me falou claramente, cara, você precisa abrir um canal no YouTube, você precisa falar de mim para as pessoas. E eu obedeci. E eu fui resistente àquilo. E olha que interessante, pessoal. Depois que aconteceu esse episódio, eu fiquei 2 dias sem dormir direito. Por conta de temor. Temor de Deus. Mas foi um temor bom, não foi um temor ruim, não foi um temor bom, sabe? Mas eu fiquei 2 dias assim com temor. Porque foi muito forte mesmo. E aquele dia
foi impactante para mim, foi impactante para o Gustavo. E eu lembro que quando o Gustavo chegou em casa, ele me escreveu um texto, porque eu falei para ele assim: Gustavo, quando tu chegar em casa, escreve o que aconteceu, para que eu e você não nos esquecemos daquilo que Deus fez hoje. E ele escreveu, e eu vou mostrar esse texto aí na descrição. E isso foi muito poderoso, foi muito forte, foi algo que me marcou, foi algo que eu nunca tinha visto. Pessoal, eu vim numa igreja tradicional, pra mim, eu nunca vi ninguém falar em línguas, eu nunca vi uma manifestação visível na minha frente, sabe? Eu nunca vi nada. E Deus se mostrou ali pra mim e pro Gustavo. E assim como a palavra fala que o dom do Espírito Santo é um dom que edifica a si mesmo, eu acredito que aquilo que o Gustavo tenha falado tenha sido pra ele mesmo. E até hoje o Gustavo não sabe o que ele falou, até hoje a gente tem esse enigma do que foi falado, do que foi dito. Porém, a gente sabe que foi Deus naquele lugar. E é algo que foi tão extraordinário, foi tão sobrenatural, que aquilo me marcou muito. É um episódio que me marcou muito, um episódio que me deixou com temor, me deixou com uma direção muito clara sobre o que eu deveria fazer, mas que eu precisava compartilhar isso, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Então, foi uma experiência incrível, foi uma experiência que foi marcante para mim. E eu creio que o Espírito Santo, ele continua trabalhando em mim até os dias de hoje. Até porque eu estou gravando esse vídeo, né? Então os frutos que aconteceram naquele dia não foram apenas instantaneamente, mas estão ainda se perpetuando. E isso é a presença de Deus, isso é a manifestação de Deus, isso já é a manifestação de Deus. Entenda que nós somos filhos do Deus vivo e Ele se manifesta através de nós. Ele se manifesta através de tantas coisas, pessoal. Você não precisa ter uma experiência como eu tive para você ver a manifestação de Deus. Deus, Ele está, Ele é, Ele sempre será. Então, não precisa achar que você tem que ter a mesma experiência para você ver Deus ou para você ter algo visivelmente. Cara, tudo já é visível. A manifestação de Deus já é visível em tantos aspectos. No ordinário. E ainda eu vejo a manifestação de Deus todos os dias depois daquilo, não só por conta de ver tantas coisas na igreja, cara, na minha espiritualidade, em tantas coisas Deus se manifesta. Então é um recado para você também. Se você hoje tá ali com aquele mesmo sentimento que o Gustavo tinha de, poxa, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não consigo me comunicar com Deus, ele já se manifestou, tá? Ele já se manifestou. A questão é que nós não percebemos, porque a gente acha que muitas vezes vai ser algo extraordinário, ou, sabe, uma experiência magnífica, como por exemplo eu tive. Mas pessoal, cabe a nós começarmos a perceber que Deus se manifesta em pequenas coisas, em pequenos detalhes, e que muitas vezes nós não estamos atentos. Que esse vídeo possa ter edificado a sua vida. Muito obrigado você que assistiu até aqui, e que você possa refletir um pouco sobre essa mensagem. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.